Muito boa tarde, amigos e amigas. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui para ajudar na minha pesquisa sobre o tema do fundação e principalmente fundadores do PT, né, no seu sentido amplo, a participação naquele início de anos 80. E eu estou aqui com o professor livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Nabil Bonduque. É sempre bom lembrar isso, professor, até porque eu sou da USP também, então tem... Eu sou professor titular da USP agora. Já passei livre docente, né? Enfim, a carreira já está no topo. É atualmente pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à, enfim, a eleição que se apresenta, né? E, bom, normalmente eu começo perguntando enfim, como se iniciou a militância, mas eu vou até porque a gente bateu um papo antes aqui, até para entender, não só eu, mas quem nos assiste, um pouco dos conceitos desse ambiente, né, do urbanismo, qual o Nabil convive há décadas. E eu queria que você começasse dizendo um conceito que é novo, né? Explica pra gente aí o que é o direito à cidade e num aspecto histórico mesmo, como chegou a cidade de São Paulo. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, agradeço a tua pesquisa. Eu diria que o direito à cidade é um termo que foi cunhado já há algumas décadas e é um conceito que está ligado exatamente ao direito às pessoas usufruírem de tudo aquilo que a cidade oferece ou deveria oferecer. Né? Ou seja, o direito à habitação, o direito à circulação, o direito ao espaço livre, o direito à saúde, à educação, às áreas verdes. Né? O direito à cidade é uma ideia que eu acho que nós temos batalhado aí há décadas para conseguir alcançar. O objetivo principal da luta pela reforma urbana é garantir os direitos à cidade. Esse conceito já tinha no plano diretor de 2002 da Marta? Não? Sim, é claro. Esse conceito é muito... o conceito de cidade do Henri Lefebvre é um conceito que vem... acho que talvez ele tenha pela primeira vez trazido esse conceito teoricamente e ele fazendo parte de um conjunto de pensadores que trabalharam sobre a cidade. De que década? Década de 60. Né? Acho que... então, e a reforma urbana, ela foi cunhada no Brasil no âmbito também dos anos 60, das reformas de base do governo João Goulart, que vem também com a ideia da reforma urbana, que vem de Cuba e que de certa forma também significa garantir a função social da terra urbana, que vai na nossa Constituição de 88 ser conceituada sobre com o conceito da função social da propriedade, né? Aí já, obviamente, um conceito que combina uma visão mais revolucionária de reforma urbana como, vamos dizer assim, o fim da propriedade privada, ou a divisão da propriedade, com a visão, vamos dizer assim, tradicional do direito absoluto à propriedade. Então, a função social que toda propriedade tem que ter uma função social. Então, isso significa combater, por exemplo, usos especulativos da cidade, sem eliminar o direito à propriedade. Tá certo? Porque a função social da propriedade fala em propriedade, já né? Mas a Revolução Cubana trabalhou com a ideia da reforma urbana como uma ideia de divisão, né, da propriedade ou da eliminação. Você conheceu lá o processo? Eu na verdade teoricamente conheci muito, né? Porque se estudou muito isso nos anos 60, 70, quando eu estudei, isso era, né, um pouco referência. Mas quando eu visitei Cuba já foi nos anos 2000 e eu acho que aí tem uma série de distorções, né, que depois a gente poderia dizer, talvez seja importante para pensar discutir um pouquinho das distorções. Mas só para concluir, né, esse tema do direito de cidade, até para eu ver se eu entendi, né, porque
falou de aspectos importantes, sobretudo de direito ao espaço, urbanização, enfim, a propriedade social, né? Mas nesse aspecto mais recente, que acho que você talvez tenha se expandido aí já na gestão Haddad, que é, por exemplo, dos artistas de ruas, né? Hoje eu trabalho lá na região da Liberdade, você deve conhecer aquela pracinha simpática. Lá virou um ponto de artistas, né? Eu fui trabalhar, o Elvis Presley estava lá, cantando, fazendo seu show com, enfim, um chapéuzinho, todo vestido, 9 da manhã, né? Isso é direito à cidade? Né? Isso é parte do que seria o direito à cidade, que é o direito ao espaço público, né? Então, claro, você falou da administração Haddad, a administração Haddad trabalhou muito com expandiu essa abertura esse direito. Não sei se ele expandiu o direito, ele colocou na prática, no que diz respeito principalmente ao espaço público e também em relação ao espaço viário. Tá. Quando eu reservo uma faixa para o ônibus, né, uma faixa significa o seguinte, significa melhorar muito as condições de mobilidade de quem usa o transporte coletivo. E quem usa o transporte coletivo ocupa muito mais socialmente o espaço do que quem usa o automóvel. Porque o automóvel em São Paulo, ele transporta em média 1,4 passageiros. Ou seja, ele ocupa muito espaço para pouca gente. Enquanto que ele ocupa pouco espaço para muita gente. Então, eu até digo, eu até escrevi um artigo na época que estava essa polêmica das faixas de ônibus, falando a reforma urbana no viário da cidade. Porque tradicionalmente a reforma urbana está ligada à ideia de repartir ou de utilizar socialmente a propriedade de imóveis da cidade. Certo? Porque o espaço público ele já é público. Só que o espaço público, dependendo de como ele é apropriado mais por alguns e menos por outros. Então, um automóvel estacionado numa via, por exemplo, o proprietário daquele automóvel está se apropriando de um espaço público durante um certo tempo. E quando isso é feito de maneira muito desigual, né, quando eles não fazem uma cobertura e pega para ele. Bom, aí já é invasão do espaço público, né, que é comum também acontecer na nossa cidade, né, e acontece, você tem razão. Agora, eu acho que o Haddad, então, ele vai potencializar o uso do espaço público, quer dizer, o Haddad, nós todos, né? Eu fiz muito parte disso, né? Porque eu fui secretário de Cultura, fui relator do plano diretor. Dos né? dois, o da Marta e o da Haddad? Eu fui relator do plano diretor da Marta e do Haddad. E fui secretário de Cultura do Haddad e fui autor de algumas leis, várias leis que se relacionam com esse tema, né? Por exemplo, eu sou autor da lei das ruas abertas, a Paulista. A Paulista, os parklets, que é uma outra forma também de você ampliar o uso de uma vaga de estacionamento. Né? Sou autor não sou autor, eu atuei na regulamentação já como secretário da lei dos artistas de rua, né? Como secretário de Cultura participei muito dessa discussão da apropriação do espaço público, né, por eventos culturais. E, bom, e várias outras coisas aí ao longo desse tempo eu fiz. E eu sou testemunha aqui, ó. Bom, quem percorre a cidade aí já encontrou o Nabil aí andando de bicicleta muito. Não sei quando tá chovendo, né, Nabil? De metrô, você deve estar me lembrando ali. De carro, ainda imagino que você tenha já superado, né? Não, eu uso o carro também. Eu não acho que a gente tem que criminalizar o uso do carro. Né? Já de maneira... Eu acho que nós temos que usar o carro de maneira racional. Ou seja, nós temos que usar o carro, em certos momentos é necessário, né, o uso do carro. Inclusive, a gente ia ser contra os trabalhadores que não vai usar carro, porque, por exemplo, um trabalhador conta própria da construção civil, um eletricista, um encanador, né, um pedreiro que precisa carregar seus instrumentos de trabalho, né? Ele precisa ter um carro, ele precisa usar o carro. A questão é como na cidade você usa de maneira racional o carro. E como que e também o carro gera custos, esse custo não pode ser socializado. Então, por exemplo, eu sou a favor de pagar pelo estacionamento na rua, né? Acho que a gente deveria pensar, inclusive, formas
de cobrar pelo uso do sistema viário e isso ir para um fundo e esse fundo ser aplicado, por exemplo, na melhoria do transporte coletivo, né? Então, inclusive a própria Zona Azul, ela deveria, ao invés dela ser utilizada para qualquer finalidade, ela deve ser utilizada para a melhoria do transporte coletivo, para que as pessoas usem menos o carro. Tá. Né? Nabil, em cima desse ponto, antes da gente ir lá para os anos 80, mas aí uma pergunta mais de longa duração. A gente está vendo, desde o golpe de 2016, um a um, as conquistas, não só dos tempos, né, da administração petista, tanto não só no federal, mas prefeituras e tal, como até as conquistas da era Vargas, né, uma a uma, caindo ou na canetada ou emenda, enfim, atropelando. Agora a gente vê coisas que mantém, né, por exemplo, esse uso da cidade, a Paulista aberta aos fins de semana. Você acha que podemos dizer que esse é um tipo de conquista que os conservadores não vão conseguir tirar? Qual que é a sua compreensão? Que assim, é difícil saber o que eles não estão acabando. Mas e isso especial? Você acha que é a marca do PT que eles não vão conseguir tirar? Não, eu acho difícil tirar porque tem uma adesão da sociedade. E porque elas, em muitos casos, elas não se contrapõem a interesses muito fortes de setores poderosos, políticos e econômicos. Então, aquilo que não se contrapõe tanto a interesses econômicos e políticos e que tem apoio popular, eu acho mais difícil eles serem suprimidos. Mas sobre as reformas, chamadas reformas, né, que estão sendo feitas, né, que suprimem direitos, etc., eu acho que o PT tem errado, a esquerda tem errado, porque eu até escrevi acho que 2 artigos sobre isso, né? Um deles chama Reformas pela Esquerda, certo? O outro chama Reformas Progressistas, porque eu acho que a gente não deveria, a gente está muito na defensiva. Na defensiva, sim. É contra, né? Quando digo nós, é a esquerda. Eu não pactuo com isso, mas de qualquer maneira também estou na esquerda, então acabo sendo envolvido nessas teses. Mas a minha posição seria diferente. Eu acho que, por exemplo, nós tínhamos que fazer uma proposta de reforma da Previdência. A gente deveria fazer uma proposta de reforma trabalhista. A gente deveria fazer uma proposta de reforma tributária. Temos que fazer uma proposta de reforma política. Porque, veja, não é simplesmente preservar o que já veio vindo. É fazer uma coisa nova que considera os direitos, considera também outros aspectos, né? Por exemplo, a sustentabilidade do sistema previdenciário. Ela é fundamental. Agora, o que é uma reforma previdenciária da esquerda? Primeiro é suprimir privilégios, certo? Que não foram suprimidos nessa reforma que foi feita. Tem muitos, né? Por exemplo, dos juízes, dos policiais e algumas categorias privilegiadas que continuam sendo privilegiadas. Segundo, uma reforma que trate de maneira diferente trabalhadores que são diferentes. Né? Por exemplo, eu já tenho idade para me aposentar, já tenho tempo para me aposentar, aliás, pelos 2 sistemas, tanto pelo público como pelo privado, mas eu me sinto em perfeitas condições para continuar trabalhando. Certo? De fato. Né? Agora, eu vejo algumas pessoas que trabalharam, que eu acompanhei, né? Por exemplo, pessoas que trabalham na construção civil. Quando chega nos 50 anos, certo? Um trabalhador da construção civil, um pedreiro, um marceneiro, né? Que exige força física, que exige certas habilidades, desgaste físico. Esses segmentos tinham que se aposentar com uma idade muito mais baixa, com muito menos tempo de serviço, com uma aposentadoria integral, né? Teriam que se criar condições para isso. Agora, um juiz, por exemplo, poderia trabalhar até os, né, até os 70 anos, 75 anos, tranquilamente, poderia trabalhar 50 anos. Vários para ajudá-lo, né? É outro tipo de trabalho, né? Então, professores, depende, né? Professores, por exemplo, que trabalham com crianças, o nível de desgaste é muito grande, né? Professores que trabalham na universidade como pesquisadores na área pública têm um desgaste muito menor, né? Então, nós tínhamos que pensar um sistema previdenciário que fosse mais equilibrado. Mesma coisa em relação a valores, né? Nós estamos vivendo o pior dos mundos, porque nós estamos vivendo uma herança, e isso é uma coisa que é uma herança de um período que
se criou certas condições privilegiadas para certas categorias, e agora nós estamos tendo que pagar para essas categorias quando que o sistema não consegue pagar o básico para quem precisa mais. Certo? Cortando Bolsa Família. Então voltando à tua pergunta, né? Eu acho que a esquerda precisava estar mais antenada, ser mais propositiva, ter mais noção um pouco das mudanças do tempo, e às vezes ela fica aprisionada em certos corporativismos que fazem parte da esquerda, mas que ela não pode ficar refém deles. Certo. E, bom, então... só para... Já que você tocou no tema da proposta da esquerda, a reforma da Previdência que igualou, em certo sentido, a CLT com o regime previdenciário do Lula de 2003. Você foi a favor na época? Em 2013? 2003. Em 2003? Sim, 2003. Não, fui a favor. Eu acho que tinha que fazer naquele momento uma reforma. Quer dizer, eu acho assim, nós temos que olhar a floresta, porque às vezes a gente olha também só um setor da sociedade que se mobiliza, que é bem articulado, etc. No caso daquela época, os funcionários públicos. Funcionários públicos, tanto que o PSOL nasceu daí. Hoje o PSOL tomou outra feição. Sim, melhorou, né? Mas ele nasceu ali, né? Daquela briga de 2003. Então eu acho que nós temos que ter capacidade. Bom, sem contar que você tem hoje uma quantidade enorme de trabalhadores que não têm carteira assinada, que não tem direitos. Certo? Tem muito poucos direitos. Então nós temos que pensar na previdência desse trabalhador, porque ele está virando regra. Né? Tá certo. Bom, mas vamos voltar lá para os anos 80, que esse é o tema. Onde você começou? Você começou ali, foi anos 70. Na USP, não? Nos anos 70 eu era aluno, né, da FAO, participei dos movimentos estudantis de 77. Libelu, né? Refazenda? Não fui de nenhum grupo. Essa foi uma característica interessante. Acho que tem muito a ver com depois quando eu vou falar do PT. Porque quando eu entrei na FAO, o Grêmio era do Partidão, né? O Partidão é que... a tradição lá, né? A tradição era forte, né? Desde o Niemeyer, né? Muito forte. E ali estava começando a crescer a Libilu, né? E a Libilu tentou muito que eu fosse para a Libilu. Mas eu apoiei a Libilu, participei de uma chapa em 74, que chamava Sair dessa Maré, que era liderada pela Libilu, pela Clara Ante, na época, né? A Clara Ante era importante, a gente, logo desde o primeiro ano passei a ter uma proximidade com ela, apoiei a chapa, participei, mas eles queriam que eu entrasse na Libilu, e eu acabei, naquela época, fui um pouco avesso a entrar em qualquer organização. Tinha um pouco Você foi calouro da Clara, não? Clara? Foi. Clara e vários outros, Josimar Melo, que era Caracol, tinha um grupo grande, foi crescendo, ao longo dos 5 anos da FAO, a Libilu foi crescendo, então eu apoiei a Libilu para ganhar a eleição no primeiro ano da FAO. No último da FAO eu apoiei um grupo que era do Partidão para tirar a Libilu, porque a Libilu ficou muito arrogante depois, ela cresceu, foi para muitas escolas e tal, eu achei que aquilo ali estava... Acho que todo o sistema político, quando ele se consolida muito, ele tende a, de certa forma, extravasar um pouco aquilo que ele mesmo está propondo, né? E ficar arrogante, não ouvir muitas opiniões contrárias. Quanto à identidade trotskista, você tinha alguma admiração? Eu tinha primeiro uma visão muito clara anti-stalinista, tá. Certo? Então, eu sempre fui um pouco libertário desse ponto de vista. Talvez por isso não quisesse entrar em nenhuma dessas organizações, né? Então, mas era muito eu não diria que eu era trotskista, mas eu era anti-stalinista. Certo. E foi muito, tinha já um começo de uma influência de uma visão mais social da igreja, né? Antes de entrar na FAO, eu tive contato com a Frente Nacional do Trabalho, conheci o pessoal da Frente Nacional do Trabalho na greve da fábrica de Pirus,
em 73. Aí através, que eu fui fazer um trabalho lá, trabalho num cursinho, né? Foi maluquice, né? Porque não tinha nada a ver com cursinho aquilo, mas meus professores do cursinho pediram para fazer um trabalho e falaram, tem uma fábrica lá em Ipirus. Eu fui lá. E foi muito interessante conhecer aquele movimento, porque o movimento de Ipirus talvez seja um dos primeiros movimentos ambientalistas da cidade de São Paulo, porque era um movimento que era trabalhista, era, né, em função de condições de trabalho, mas um dos aspectos principais era a poluição gerada pela fábrica de cimento e os efeitos que causava na saúde das pessoas. Eu cheguei naquele lugar que tinha uma vila operária, né, da fábrica de Ipirus, onde todos os telhados tinham uma camadinha de cimento branco, né? Aquilo lá ficava pairando no ar, era uma loucura do ponto de vista ambiental. Você estava em que ano na faculdade? Eu não estava nem na faculdade, estava no cursinho, 73. E aí, então, conversei com os operários, comecei, né, com o pessoal que estava em greve, né, e aí, então, eles falaram do Mário de Carvalho de Jesus, que era um advogado que defendia o sindicato, os grevistas, e ele fazia parte da Frente Nacional do Trabalho. Aí eu fui procurar a Frente Nacional do Trabalho, que ficava ali na Avenida Ipiranga, ali perto da Santa Efigênia, até hoje eu lembro, lá um prédio, tinha um escritório, e eu comecei a frequentar ali as reuniões e tal. Era um pessoal da igreja que tinha uma visão assim, que era uma visão, um trabalhismo da igreja, que foi muito importante nesse período, né? Nós estávamos já nos anos 70, Dom Paulo Evaristo Ardes, né? Pastoral Operária. Né? Pastoral Operária, que era a oposição dos sindicatos metalúrgicos aqui de São Paulo. Né? Valdemar Rossi, né? Valdemar Rossi, toda essa turma. Aí eu conheci lá. Então, na faculdade, eu participei das manifestações, das primeiras passeatas. Aquela de 77, que saiu da USP. Você lembra aquela de maio, que foi até o Anhangabaú? Lembro, claro. A primeira não foi para o Anhangabaú. A primeira saiu, se não me engano, foi dia 30 de abril. Só saiu do campus, foi a primeira vitória. Saiu do campus, a primeira vez que saiu, foi até o Lago de Pinheiros. No Lago de Pinheiros, eu lembro que o Geraldinho subiu em cima lá do monumento que São Paulo fez um discurso, todo mundo cagando de medo de chegar a polícia. E aí nós voltamos. Aí depois a gente fez no centro. Aí fizemos vários. Geraldinho era de que organização? Era da Refazendo. Era o Geraldo Siqueira, o que virou deputado? Geraldo Siqueira, Tá. Era Refazendo que... Eu, na verdade, naquela época, eu acho que se eu tivesse conhecido mais... Se bem que na FAU não existia Refazendo. Tá. Se eu tivesse conhecido a Refazendo, provavelmente teria entrado na Refazendo. Era o Mercadante que veio também, do Mercadante, Ricardo Azevedo... um monte de gente, né? A Vera Paiva, a BA, né? Todo um grupo que até hoje se reúne. Do outro lado, Socol, você conhecia? Você tinha contato? Socol, conhecia todos ali. O Socol, Paulo Moreira Leite, que era a Libilu. O Paulo Moreira Leite era da ECA? Era da ECA e era da Libilu também. Aí a Libilu tinha um monte. Júlio Turra, né? Júlio Turra. Então, depois aí porque depois teve uma divisão, né? Uma parte ficou como trabalho e outra parte se integrou ao PT. Mais pra frente, nos anos 80. Mais pra frente, mas o pessoal da FAO, na verdade, o núcleo principal da Libilu era a FAO e ECA, né? Eram os dois núcleos principais da Libilu. A Refazendo estava na física, tinha na psicologia, economia. E nessa época eu conheci eles nas assembleias, porque eu ia nas assembleias. Assembleia, então eu via toda essa gente, conhecia toda essa gente, mas a galera ia presa, né? Tem relatos, o Júlio me contou que foi preso 2 vezes dentro do campus. Era horrível. Não, inclusive o Júlio Abbe, ele era professor do cursinho, foi ele que mandou ir lá na fábrica de Ipirus. E ele foi preso também na FAO. Dentro da FAO? Que era o pessoal do Partidão que não tinha sido preso até então, mas depois foi preso em 75 muito. E aí o que aconteceu? O Partidão submergiu. Que começou uma repressão contra o Partidão que não tinha existido antes. Submergiu. E foi nesse momento que a Libilu cresceu na FAO. Interessante. Dentro do movimento estudantil. Dentro do movimento estudantil. E aí então eu participava das coisas. Estudei durante a FAO, eu li o Capital inteiro. Porra! Não, inteiro não. O livro 1 e depois o livro... o que Marx escreveu foi o 1, né? A partir do 2 é o Engels. Né? Mas eu li por uma disciplina que tinha na FAO.
né? Que era a história da técnica e tal. Eu li, eu sempre lembro disso, né? Que quando teve aquela repressão lá na PUC. Você estava lá também? Eu estava e não, quer dizer, eu cheguei, mas eu cheguei atrasado. Porque eu estava fazendo o fichamento do Capital lá, porque eles faziam o fichamento. Tem esses fichamentos do Capital que eu fiz do livro 1, e era toda semana tinha que fazer fichamento de um capítulo, né? E eu estava fazendo e tal, então eu fiquei fazendo, terminando. Quando eu terminei, eu fui para a PUC. Quando eu cheguei na PUC, já viu, eu estava lá de fora. Assim. Não, a polícia tinha acabado. Quando eu cheguei, eu vi aquelas peruas que eles usavam, os veraneios, né? Aquelas veraneios. E aí eu cheguei, eu vi a polícia entrando. Eu estava lá de fora. Ah, e você viu, não, melhor sair daqui. É melhor sair daqui que. Né? E ali foi o fim desse. Foi um ciclo que começou lá em abril. E foi até setembro. Eu queria que você contasse do Anhangabaú, que vocês ficaram no chão lá, fechado de polícia, dos dois lados. Teve vários. É que teve vários, não foi um só. Era assim, a gente saía fazer uma espécie de uma manifestação verdades democráticas, né? Fazia uma relação piloto, aí chegava a polícia e corria para um canto. Eu fiquei preso uma vez, foi no Largo São Francisco, que a polícia chegou, nos cercou, e a gente entrou dentro do Largo São Francisco. Tá. E aí ficamos lá dentro e a polícia de fora, né, para prender a gente. E aí depois teve lá uma negociação e um acordo, a gente saiu num corredor polonês de policiais. E teve um outro dia que a gente veio com a manifestação, que saiu acho que da Sé, ou saiu do Popular São Francisco, fomos indo em direção ao Teatro Municipal. Aí quando chegou no viaduto... É essa que eu tô contando. No viaduto, aí a gente estava do lado de cá e do lado de lá estava o Erasmo Dias com a polícia. Aí vocês sentaram, né? Aí nós sentamos e ficou assim um frente a frente. Né? Aí em algum momento imagino que eles falaram, não, deixa dispersar. Aí dispersou. Então teve vários. Teve um outro que eu lembro lá da 25 de março, a gente fazia um negocinho, fugia. E nessa... E foi engraçado porque alguns anos antes, acho que 2 anos antes, eu tinha feito um trabalho para uma disciplina do Cândido Malta Campos Filho, que era sobre o centro. E aí a gente estava assim estudando, eu estava lendo, né, as coisas do Haussmann, né, das manifestações em Paris, que eram Maia, né? Não, lá do século XIX. Tá, a Comuna. A Comuna, antes da Comuna, né, 48, 30, 48, né, que aquelas ruas estreitas faziam as barricadas para a polícia não passar e tal. E aí a gente estudava muito que, quer dizer, hoje a gente tem claro que não era isso a principal razão, mas que as reformas feitas pelo Barão Haussmann, né, que foram a abertura dos boulevards, né, das avenidas e tal, que elas foram feitas para que a polícia pudesse reprimir as manifestações e tal. Então eu lembro que em 75 a gente fez, eu e a Raquel, né, que a gente trabalhava muito junto, fizemos um trabalho sobre o centro, né, e aí a gente propôs fazer uma série de passagens, galerias no meio dos quarteirões para ficar mais fácil de fugir da polícia, certo? Reproduzindo um pouco as cidades medievais pelo interior do quarteirão. E aí eu lembro disso que em 77 acontecia muito disso. Você estava fazendo uma manifestação no meio de uma rua, assim, qualquer, aí vinha chegando a polícia, corria para qualquer canto, aí eu ficava lembrando, se a gente tivesse implantado aquele projeto, ia ter um monte de bequinho para a gente fugir, onde ia ser mais difícil a polícia nos pegar. As concepções são diferentes. Já o Niemeyer, eu estagiei meu curso de História quase inteiro no Memorial da América Latina, aí você levava os grupos debaixo do sol, né? Passa de um lado pro outro, aí finalmente mas por que o Niemeyer faz um negócio desse, não tem uma árvore, você anda assim para você mas o Niemeyer tem uma tradição que a gente chama da arquitetura do urbanismo barroco. Não, é isso. Aí qual que me disseram que era a ideia dele? Que era para aglutinar multidões, né? Fazer um vão livre, assim, para pôr 1 milhão de pessoas, né? Então, mas é a arquitetura barroca, chamada urbanismo barroco, que é o urbanismo monumental, que tem a ver com o eixo monumental, o eixo monumental de Brasília, que tem a ver com Versalhes, tem a ver com todo um urbanismo que você cria grandes espaços com ponto de perspectiva, que é um espaço
o inverso do que seria, vamos dizer assim, a cidade medieval, a cidade labiríntica, que é uma cidade cheia de becos e lugares, né, estreitos, etc. Para fugir da polícia, isso é melhor. Isso é melhor, né? Muito melhor, né? Do que... Inclusive, você nunca foi pego nessa época, né? Não, eu não fui preso. Numa das manifestações que eu tive preso, o pessoal que estava comigo foi preso, mas eu escapei, né? E aí a gente ficou lá depois para libertar eles e tal na polícia. Mas foi preso assim. Essas prisões de manifestação, principalmente quem ia assim, que não era liderança, principais, etc., que não estava dentro de uma organização, a gente ficava assim uma noite preso, ficava assim, naquela coisa de... Mas depois, assim... Isso já é os estertores da ditadura, né? Já é quando existia dentro da ditadura o conflito entre os que eram pela abertura democrática e os que eram pela manter a ditadura, né? Que gradativamente, quer dizer, né, claro que eu peguei esse período, foi o período da morte do Herzog, do Manuel Fiel Filho. Você foi nas missas? Você chegou aí nas missas na Sé? Eu fui na missa do Herzog. Não só finalmente, como eu fui fazer, como eu te falei, né, eu era do movimento estudantil, mas não era dentro das organizações, mas virava e mexe o Grêmio, o pessoal do Grêmio chamava a gente para fazer alguma coisa e eu acabava indo junto, né? Então, por exemplo, eu fiz a panfletagem, a gente tinha os panfletos de divulgação da missa do Herzog, e tinha que entregar nos sindicatos, nas igrejas, nos lugares. Foi enfrentamento, né? Foi um grande. Aquilo foi enfrentamento. A missa do Herzog foi a primeira. A missa do Alexandre Vanucci eu não fui, não tinha entrado na faculdade ainda. Depois eu fui lá, depois teve o Santo Dias também. Então, a passeada do Santo você foi também? Fui. Então esse aí foi o período que eu estava na FAO, estava estudando muito. Estava estudando, assim, trabalhava com alguns grupos que eram grupos estudando, né? Grupos de estudo do urbanismo marxista, de esquerda. Mas eu estava, assim, menos nas organizações. Né? E mais estudo acadêmico. Mais na academia, né? E participando dos movimentos. Tanto que você se formou certinho, né? 78 ou não? 78. E aí já emendou o mestrado, não? Emendei o mestrado. No mestrado eu tive, então, nós tivemos um primeiro conflito importante ali. Eu vou falar disso porque talvez não tenha tanta importância. Não, por tem, favor, talvez tenha, não sei. Sou mestrando, eu adoraria ouvir. Não, porque é o seguinte, então eu fui me envolvendo muito com pesquisa e tal, fiz o Periferias, que foi o meu primeiro livro, né? Que foi uma pesquisa de iniciação científica, que foi orientado pelo Lúcio Kovarik. Mas na FAO eu tinha uma relação forte com o Bolaf, né? E que foi também quem me iniciou muito nos estudos aí E aí eu comecei a participar de um grupo de pesquisa que estava instalado na FAO, que era Neide Patarra, tem alguns pesquisadores lá que eram sociólogos principalmente, estava muito na sociologia urbana nesse período, né? E a gente fez essa pesquisa lá, eles nos apoiaram, inclusive eu tinha uma bolsa da FAPES, mas eles deram um apoio, foi importante, né? Esse grupo era um grupo... Mas aconteceu um quiprocó lá com o grupo. Nós fizemos essa pesquisa, depois nós fizemos uma outra proposta de pesquisa, um projeto de pesquisa, conseguimos financiamento para esse projeto, eu entrei no mestrado, era orientando da Neide Patarra, e aí... Ela, inclusive, se esforçou muito para entrar no mestrado, porque havia uma certa resistência dos arquitetos. Primeiro, a quem estava estudando sociologia urbana, como era o meu caso. Segundo, a ir direto da graduação para o mestrado. Na verdade, naquela época, assim, o mestrado estava assim, estava se implantando, né, para a graduação na FAO, e pegava muito dos arquitetos já com vários anos de formado e tal. Privilegiado. Então, eu poderia dizer que nós somos um dos primeiros desse processo que hoje é o mais comum, né? De jovem pesquisador e tudo. E aí a gente conseguiu esse financiamento, mas a gente era muito verdezinho, né? E aí teve um outro professor lá que era do grupo que assumiu a coordenação, mas a gente já era conhecido como quem tinha feito a outra pesquisa, que a pesquisa de periferia foi muito divulgada, muito conhecida, porque foi o primeiro estudo que foi assim, não foi o primeiro estudo, mas foi um dos primeiros estudos que foi
a campo, na periferia, entrevistar os moradores, conhecer o processo concreto e tal, dentro de um campo geral, que era o campo que estava sendo desenvolvido dentro do SEBRAP, que gerou São Paulo Crescimento e Pobreza, né, que gerou os estudos do Lúcio Kovarik. Então a gente fez um trabalho, foi um trabalho bem de formiguinha, né, da formação da periferia da cidade, da autoconstrução. E isso naquela época foi uma novidade. Teve uma repercussão, tanto que saiu em livro, fez uma apresentação em 78, a gente ainda era estudante no congresso da SBPC, né? Eu e a Raquel, né? Todo esse período eu trabalhava muito com a Raquel. E aí então a gente teve um outro professor que assumiu, né, a coordenação dessa pesquisa, que era um desdobramento dessa. E aí isso em 79 já, né? E aí a gente ia nas reuniões, o pessoal, a gente começava a falar da pesquisa e tal, e foi dando uma certa ciumeira dentro do grupo. E ao mesmo tempo, a gente estava, 79, a gente já estava assim, bem na linha da crítica, a gente sempre foi crítico, né? Mas a crítica ao partidão, né? À esquerda mais tradicional. E o Lula e as greves já aparecendo. E a greve, não, e as greves do Lula, então a gente já estava indo pelo caminho do PT, certo? E o grupo ali era um grupo que não era do PT, certo? Partidão. E aí e aí tinha algumas outras. Aí a Raquel nessa altura também já estava, até mais do que eu, já estava estudando Foucault, já estava indo numa linha mais também libertária, e eu lembro assim que vão desde coisas bobas, mas que eram comentários que a gente fazia, que tinha uma hierarquia na sala, né, dentro do departamento. Os estagiários ficavam com a pior sala, eu e a Raquel com a segunda pior sala, e a vida que ia crescendo a hierarquia acadêmica, titular, né? As salas eram melhores, né? Então, no cafezinho a gente brincava que o espaço refletia a hierarquia, sabe? Tinha umas coisas do tipo, né? Isso era bobagem, mas aí começou a ter uma coisa de que a gente estava querendo ser mais do que a gente devia ser ali dentro daquela. E aí teve uma briga e nos puseram para fora, certo? Do ambiente, o mestrado do ambiente, do grupo de pesquisa e da pesquisa que a gente tinha formulado. Como a gente não era coordenador, certo? Porque formalmente não. Aí, assim, a gente também foi meio ingênuo, que a gente achou, não, essa pesquisa ele não tem condição de fazer. Aí a gente falou assim, nós temos que mostrar força, então vamos dizer que ele vai se demitir. Aí o pessoal vai se demitir, então vamos embora. E aí foi o primeiro baque dentro da vida acadêmica, certo? E que refletia um pouco também naquele momento, esse processo, ele refletiu de uma certa maneira a conjuntura, né? É um pouco essa conjuntura que já estava se configurando entre uma esquerda, vamos dizer assim, renovadora e uma esquerda mais conservadora. Que naquele momento era muito porque o partidão, naquele momento, ele primeiro ainda era clandestino, né? Estava dentro do PMDB. Estava dentro do PMDB e o PT surgia como uma coisa nova. E surgia como, né? Muito... E aí então foi e eu já estava mais, quer dizer, estava bem indo na linha do PT, né? Na Mas linha do... Você chegou mim, então, em alguma assembleia lá na Vila Euclides? Não, na Vila Euclides eu acabei não indo. Eu lembro bem que no dia que o Lula foi preso, eu encontrei o Lúcio Kovarik tinha estado junto com o Fernando Henrique, com o pessoal, né? Tinha estado lá e tal. Eu não cheguei aí na Vila Euclides diretamente, mas acompanhei de perto esse processo. E depois bom, aí eu já estava assim, bom, e dentro da FAO, aí tem uma história dentro da FAO, que eu não falei, né? Porque na FAO tinha assim, quando eu entrei, tinha uma coisa que o pessoal falava, o grupo do Artigas e o grupo do Sérgio Ferro, né? Que era o grupo do Artigas, sim, era o grupo do Partidão. Certo? O grupo do Sérgio Ferro era um pouco era um antipartidão, certo? Dentro desse grupo que seria então do Sérgio Ferro, você já tinha divisões. Uma delas era a Libilu e a outra um outro grupo que não era bem um grupo, não estava estruturado assim como o grupo dentro da FAO, mas que tinha a ver com quem estava fazendo mais o que chamavam na época trabalho de base em periferia,
né, principalmente Hermínia, né, que era quem representava um pouco isso, A que gente já vai falar de Diadema logo mais. já trabalhava com Urbanização de favela. Não, nem era urbanização de favela, era mais loteamento clandestino. Tá. A luta pela regulação, né, junto com Marco Aurélio Garcia, Marco Aurélio Ribeiro, né, Ayrton Soares, que era um grupo que era do MDB, mas que acabou depois, foi para o PT. E Hermínia era muito, mas tinha outras pessoas, tinha o Santana, o Walter Ono, que estavam trabalhando junto com a igreja, era meio uma coisa da igreja progressista, trabalhando com mais social. E que olhava com muita desconfiança também a Libilu, que achava que a Libilu era aquela visão mais vanguardista, né, mais de classe média, que estava, né, então, como eu te falei, eu entrei contra o Partidão, namorava um pouco ali, porque tinha uma certa proximidade com a Libilu, mas não entrei na Libilu, e de certa forma, todo esse trabalho de periferia, esse trabalho de... Se identificou mais com esse grupo, eu tinha uma identidade. E aí, então, o que aconteceu? Em 80, nós saímos daquele grupo, né? Criou um processo, nós fizemos um processo contra o grupo literalmente judicial, não? Trabalhista, na verdade a gente queria fazer um processo de direito autoral, certo? Aí o Bolatti, né, que foi nos ajudar e tal, indicou um advogado, só que o advogado era mais trabalhista do que... Ele ficou assim, não, precisamos ver como é que eu pego, porque direito autoral é uma coisa complicada, mas nesse caso, que era ainda dentro da universidade, um projeto de pesquisa e tal. Bom, e ele tocou a coisa pelo lado do trabalhista, a gente até ganhou lá, depois ganhamos, né? Mas isso, por outro lado, nos levou a ficar super queimado da FAO. Que havia um processo contra, no caso, a fundação, que era a FUPAN. E você conseguiu continuar o vínculo com o mestrado ou nisso já foi cortado? Não, continuei o vínculo com o mestrado, eu mudei de orientador, certo? Fui ser orientador do Bolaf. A Raquel já era orientadora do Bolaf. E aí... Defendeu? 80. Não, calma, tem muito chão até chegar até a defesa. Eu acho que é a parte que mais te interessa. Sim. Essa vai ser um período que mais vai te interessar. Aí eu mudei de tema, fui trabalhar com história da cidade, história da habitação, né, que gerou meu doutorado 15 anos depois, que foi o Origens da Habitação Social no Brasil, certo? Só que virou o doutorado porque eu comecei a pesquisa em 79, 80, 81, né? E aí o PT caiu no meio do caminho, né? O PT e os movimentos sociais, né? Porque em 80, então, o PT é criado em março e logo em seguida é criado o Núcleo de Arquitetos do PT. E quem estava no núcleo, isso foi acho que abril, que foi onde eu me filiei. Me filiei ao PT 2 ou 3 meses depois do Sion, né? E me filiei através do Núcleo de Arquitetos. E depois eu fui... E só abrangia a FAO ou tinha outros? Não, abrangia... E onde era? Não, a maior parte do grupo, a maior parte das pessoas não eram mais da FAO, já eram profissionais. Quem formava esse grupo? Era um grupo, uma boa parte dele, que veio da revista OU. A revista OU é uma revista que polarizava com a revista Desenho, lá em 73, até antes de eu entrar, e que era um grupo que era o grupo do Sérgio Ferro, que era chamado o grupo do Sérgio Ferro. Eu falei, o grupo do Sérgio Ferro tinha o pessoal da Libilu e o pessoal que era esse pessoal aí, que era... Então esse grupo do Núcleo da Arquitetura era o grupo da Hermínia, do Flávio Gordon, de um pessoal que era de um outro grupo chamado MEP. As reuniões aconteciam lá na Barra Funda, eu não lembro mais o que era, um espaço lá. E aí que aconteceu com esse núcleo da arquitetura? Aí foi lá, começamos a discutir, e era um grupo que tinha uma série de... Eu falo mais para lá ou mais para cá? Não, tá com o microfone, tá tudo certo. Era um grupo que estava muito vinculado a essa coisa da relação com o movimento popular, com a coisa de pensar uma alternativa de trabalho de arquitetura que não fosse o projeto tradicional,
né? Porque o pessoal do Partidão era o pessoal dos escritórios, os projetos mais tradicionais da arquitetura, né? Então, e o pessoal da Libilu cada vez mais era assim, não, que nós temos que mudar a cidade, temos que... Por isso que era um grupo que era muito mais teórico, e ele debatia muito pouco arquitetura no sentido de propostas de arquitetura. Tá. Era mais teórico, mais de fazer a crítica à cidade capitalista. Mas certo? você está dando a entender que essas reuniões eram acaloradas, então bastante gente. Mas mais ou menos. Não era, que essas discussões elas se davam assim. Você tinha um grupo, dia a dia, a Libilu, por exemplo, tinha um grupo lá de estudo deles e tal, que eles estudavam, que eu nem participava, eu participava de vez em quando, mas não participava muito. Mas a Libilu, então, nesse período poderíamos identificar, então, se você quisesse fazer uma análise mais teórica, ali 3 grupos. Um grupo que era do Partidão, que ficou durante um bom tempo, durante alguns anos ficou fora do Grêmio, mas que existia como articulação de pessoas, que era o pessoal que dizia que nossa transformação é através do projeto. Então nós temos que trabalhar com projeto. Então era o pessoal que estava em escritório, que estava... então esse núcleo de arquitetos que se reunia na Barra Funda não era um núcleo do PT? Era o núcleo do PT. Com gente do PCB? Não. Eu estou te falando na FAO. Tá, que tinha não esquece o núcleo, eu estou voltando para trás. Então, eu estou fazendo aqui a minha reflexão. Não, agora entendi. Então, na verdade, você tinha dentro da FAO e dentro da categoria dos arquitetos, que gradativamente isso passa para a categoria dos arquitetos. Entendi. Então, podemos dizer, mais ou menos, um grupo do Partidão, né? Um grupo que era mais grupo da Libilu, que gradativamente começa também a se articular com o movimento sindical, né? E que e na arquitetura tinha muito um discurso de estudar o Estado capitalista, lutar contra o Estado capitalista. Sim. E um grupo que era um grupo que pensava um projeto alternativo ligado ao movimento social, e o núcleo de arquitetos do PT inicialmente era esse terceiro grupo. Inclusive porque no começo a Libilu não tinha entrado no PT. Verdade. A Libilu no começo, 83, ela entrou logo em seguida. Ela começou, ele fez um certo intrismo dentro do PT. E aliás foi isso que fez acabar o núcleo de arquitetos, porque quando o núcleo de arquitetos, o núcleo de arquitetos, ele era esse grupo que tinha um pessoal que tinha uma certa identidade que era diferente da Libilu. Aí a Libilu resolve entrar no PT. E aí alguns militantes da Libilu começam a ir no núcleo de arquitetos. Nós agora somos do PT, nós queremos participar do núcleo de arquitetos. Justo. E aí o outro pessoal não queria eles ali. Então, o núcleo de arquitetos do PT acaba meio que acabando. Ele foi depois nós recriamos ele lá na frente. Das divergências, né? Depois, lá na frente nós recriamos, porque, assim... Hermínia, tinha um pessoal que não gostava do pessoal da Libilu. Então, bom, em suma, acabou. Mas não durou nem ali. Até 81? Não durou nem eu acho que durou uns 6 meses, 8 meses, uma coisa assim. E também porque os núcleos começaram a perder. Quando entra o processo de legalização do PT, final de 80, 81 principalmente, os núcleos começam a perder a força, porque o negócio era os diretórios, né? Para poder ter a legalização. A lei só reconhecia diretório. Os diretórios e tal. Então, aí começo a participar do diretório, que era meu diretório pelo endereço, que era o diretório do Jardim América. Você chegou a afiliar a gente, participar da campanha? Participei. E nesse diretório, foi aí que eu conheci eu já conhecia o Zé Dirceu. Eu conheci o Zé Dirceu, assim, como na época que ele era clandestino. Que ele vinha para São Paulo e ninguém sabia mas ele sabia que ele era o Zé Dirceu, mas ele não se apresentava como Zé Dirceu. E ele ia numa casa, que era um casa dos amigos, né? Uma espécie. Não era dos Abramos. Não, eu nem conhecia os Abramos, né? Conhecia das assembleias, assim, um pouco. A Laís, que participava muito, né, da Refazendo, né? Mas eu não tinha relação com os Abramos. Comecei a ter relação com os Abramos quando eu fui para o diretório do Jardim América, porque ali tinha alguns Abramos, né? Mas nessa época, que era os anos 70, 77, 78 principalmente, que o Zé Dirceu ainda era clandestino, mas ele vinha muito para São Paulo, e ele ia nessa casa, que era uma república que a gente tinha. Saia do Paraná, né? Saía do Paraná e vinha para São Paulo. Você leu as memórias dele, né? Não li, até queria ler. Aí o Zé
ia lá e tinha uma briga, porque nessa casa lá um dos meus amigos era gay. Devia se entregar, Um dos meus amigos era, Deu em cima dele. gay. Ali tinha tinha uma comunidadezinha gay. E aí o Zé Dirceu vinha com aquela visão de ter que... Cuba fuzilava os gays e tal, certo? E aí... Ele melhorou. Né? Então tinha assim, o pessoal olhava ele com muita desconfiança e tal. Não pela questão política, mas por causa dessa visão. Bom, mas aí então o que acontece? Aí eu me filio no PT, em 81, aí o pessoal do Libilu começa a me chamar para ir no... Porque aí a Libilu entrou no Sindicato dos Arquitetos, certo? O Ives virou vice-presidente do sindicato. Foi uma composição do partidão com a Libilu. Né? Você se sindicalizou cedo, sim? Já tinha essa preocupação? Foi nessa época que eu me sindicalizei. Eu lembro bem, porque eu participei do primeiro Enclate, que foi quando foi criada a comissão Procute. 80, né? 81, 81, na Praia Grande. E você foi pra Praia Grande também? Fui pra Praia Grande. Nossa. Foi legal, né? Joaquinzão. Então, mas naquela época, era o Enclate, né? Chamava Enclate, sabe o que é Enclate? O Enclate encontro estadual também foi na Praia Grande? Foi encontro nacional. Então, o Conclate é que é o nacional. Foi no Conclate. Foi no Conclate. Fui no Conclate. Congresso Nacional em Oposição à Estrutura Sindical. Isso, teve as desavenças, MR8, todas as brigas lá. Mas você era delegado? Eu era delegado pelo Sindicato dos Arquitetos. Que foi... O que você lembra desse fatídico... Porque o resultado desse conclave está até hoje aí, várias centrais, né? Tudo começou ali. Começou ali, mas ali era uma comissão única. Eu lembro que foi assim uma puta vitória que no final, depois de muito... Conseguiu juntar uma comissão única, que tava o Joaquinzão e o Lula e a Clara, né? A Clara fez parte desse... Parece que o Joaquinzão, a exigência era ele não mas a Clara, Lula, o Chinaglia tava, né? Lembra dessa época? O Chinaglia também, do Sindicato dos Médicos. Dos médicos. Mas enfim... Devia, acho que tem alguém, não sei se estava o dos bancários, o japonês lá, o Kushiken falecendo, né? Não, mas eu lembro que foi 4 e 4. Foi 4 que eram mais do PT e 4 que eram do... Mas do aí a exigência era sem Joaquinzão e sem o Valdemar Rossi. Então era isso. Foi o acordo. Eu já nem lembro mais. Mas eu acompanhei isso assim, meio como espectador. Foram 2 dias? Vocês dormiram lá mesmo ou não? Tem um filme, 2 dias lá. E tem um filme sobre o... Conclate que eu apareço, inclusive. Eu não assisti isso. Né? Você assistiu? Não, ainda não sabia. Já assisti bastante. Tem um filme. Onde das greves, linha de montagem, mas esse da Conclate não... Foi muito tempo. Para mim foi assim, uma experiência incrível. Né? Eu, por exemplo, estava lá na Praia Grande um dia que foi inclusive nesse filme, está em outro filme, quando o pessoal do sindicato, acho que era de Goiás, trabalhador rural do sindicato, foi pela primeira vez ver o mar. Foi uma cena belíssima. Eu estava lá, estava vendo ele. Belíssimo. Os caras nunca tinham visto o mar. E isso era simbólico, né, do que significava aquilo em 81. Que assim, a gente não tem noção hoje, né, mas o fato de poder fazer um encontro desse tipo, pensar uma central sindical, né, é uma coisa... Aí aí o que acontece? Aí eu começo a participar um pouco das coisas e tal, e em final de 81... Você era dirigente do sindicato? Não. Só delegado? Né? Não, eu fui depois candidato a presidente. Em seguida, nesse período ainda não. Nesse momento eu era... A fundação da CUT em 83, você estava lá também ou não? Fundação da CUT no Veracruz, né? Lá em São Bernardo. Eu acho que eu não estava na fundação da CUT. Mas aí o que aconteceu? Em final de 81, nós criamos eu já estava começando a discutir um programa de governo para o governo do Estado. E nós fizemos eu lembro bem dessa reunião, porque foi uma reunião marcante para mim, aqui da minha casa. Uma reunião do grupo de habitação e política urbana. Eu acho que ela chamava só de habitação na época.
do PT para fazer o programa de governo, que estava eu, Hermínia, a Mayumi Souza Lima. Mayumi, sabe quem é? É da FAO também, não? Ela é arquiteta, ela foi exilada, presa política e depois trabalhou muito tempo na Conesp e morreu atropelada. Nossa. O Flávio Vilaça e o Guilherme Coelho. O Guilherme Coelho era um cara interessante porque ele nesse dia, porque nesse dia, quando terminou a reunião, eu estava indo embora, eu falei para ele era da minha geração, né? E ele fazia assessoria para o movimento de favela do Butantã. E aí eu falei, a gente vai se ver e tal. Ele falou, não, eu estou indo para o Uruguai, vou conhecer as cooperativas de habitação do Uruguai. Eu falei, que cooperativa? Eu nem sabia. Eu falei, não, o pessoal que eu conheci e tal, me convidaram para ir, eu estou indo. E essa ida dele para o Uruguai foi que gerou todo o processo que depois eu participei muito, que foi da autogestão na habitação. Porque foi a partir dessa experiência do Uruguai que ele fez um vídeo que nós começamos a discutir a questão da autogestão, que depois vai gerar os mutirões e a minha participação no movimento de habitação, que é isso que eu queria te falar. Que aí, em 82, eu estava no encontro do PT, que aí eu era delegado, eu acho, né? Acho que era delegado por aqui. E aí, numa certa hora, eu encontrei lá um cara, que era uma liderança do movimento de moradia, o Olímpio. E aí o Olímpio... Acho que foi exatamente o encontro do PT que definiu a chapa para governo do Estado e tal. Definiu o programa, né? E ia discutir o programa e tal. Então eu era o cara que, um pouco tá voltando. Do Instituto lá em Perdizes, sede Sapentier? O que? Esse encontro? Foi nacional. Eu acho que era estadual. Tá. Eu acho que era estadual, não lembro mais. Mas eu só lembro, quer dizer, o que eu lembro daquele encontro? Eu lembro de eu encontrar o Olímpio. Sim. Certo? O que era o seu Olímpio? O seu Olímpio era uma liderança de movimento de moradia da Zona Sul, que era ligado à igreja, né? E nesse mesmo momento, nós estávamos discutindo, dentro da Belas Artes, a criação do laboratório de habitação. Né? E no laboratório de habitação, tinham várias pessoas, eu estava lá e eu já estava ligado com o PT, ligado com a história dos movimentos, etc. E aí eu propus que o laboratório trabalhasse fazendo assessoria aos movimentos. Porque tinham várias visões lá. A ideia do laboratório era fazer um trabalho com a população de baixa renda e tal, fora do mercado tradicional dos arquitetos. Por isso que, inclusive, que o Caron, que era o diretor do curso, coordenador do curso, me chamou. Porque ele me via como o cara que conhece a periferia e tal, por causa do livro Periferia que a gente tinha feito. Certo? E aí, então, eu fui participar do laboratório. E aí, quando a gente foi desenhar a concepção do laboratório, a concepção era trabalhar junto com o movimento de habitação. E aí, então, quando a direção da escola, então, falou, não, então vamos fazer, etc., o diretor da escola, que tinha ligações com a igreja, uma igreja mais tradicional, mas ele tinha ligação com a igreja, levou todos nós para uma reunião com Dom Paulo Evaristo Artes, certo? Que foi meio que dar bênção para o laboratório de habitação. E o laboratório de habitação começou a atuar e a gente começou então a trabalhar junto com os movimentos. E aí eu encontrei o seu Olímpio, e o seu Olímpio falou que eles estavam lá brigando, porque tinha acabado de haver uma ocupação de terra, eles não iam que eles falavam, não, nós vamos pensar um projeto habitacional e tal. E aí eu falei, bom, nós temos... Aí eu comecei a fazer o trabalho junto com... Na Zona Sul, com o movimento de habitação, que a historinha sobre isso está no meu livro, no meu mestrado. Né? Que é Habitação e Autogestão Construindo o Território de Utopia. Não, ela foi alguns anos depois do mestrado, mas conta essa história. Porque qual é a região, qual bairro? Principalmente no Grajaú, mas tinha reuniões na Vila Remo, que é o padre Ayrton